não acho que você acorde o dia e pense, que ótimo dia, eu vou criar um post pro meu Instagram. Na verdade, se você como eu, ao lembrar que precisa preparar o próximo roteiro, o mais provável é que a vontade de continuar na cama aumente. Faz alguma diferença falar sobre finanças? Pessoas não escutam. Elas são teimosas e mesmo eu dizendo o que elas precisam fazer, elas continuam a dar desculpa. Como se não bastasse, criar conteúdo demora e gera pouco resultado. Seguidores, autoridade, clientes, todos são bons, mas quantos vídeos e quantos anos são necessários para conquistá-los? Meu objetivo não é desanimar você, pelo contrário, quero que você continue produzindo, mas para fazer isso com consistência e sem enlouquecer no meio do caminho, algumas reflexões são essenciais. Primeiro ponto, o maior combustível do burnout é o sentimento de tanto faz. Você produz conteúdo, mas sente que tanto faz não produzir. Você ensina, mas sente que tanto faz não ensinar. Lá no fundo, você sente que está fazendo é irrelevante. Logo, mesmo se forçando a continuar, o efeito é o cansaço excessivo. Afinal, qual o sentido de tudo aquilo? Você realmente precisa fazer isso? Criar conteúdo é realmente tão importante? Talvez seja melhor gastar seu tempo de maneira mais eficiente com outra coisa. Essas não são questões aleatórias, e sim dúvidas que me afligem com certa frequência. E após estudar mais a fundo, penso ter encontrado uma resposta simples. Para manter a consistência sem enlouquecer, é necessário se conectar ao que você está fazendo, entendendo que seus conteúdos podem e já estão transformando vidas. Quando você entende que o que você faz tem sentido, tanto faz se torna minúsculo. É por isso que, para criar conteúdo com consistência, acredito que é muito importante que você crie narrativas que fortaleçam sua confiança, posicionem você como uma autoridade e transformem vidas. E esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes, se você é novo aqui, meu objetivo é ajudar educadores financeiros a criar mensagens que enraizam na cabeça e coração da audiência, causando uma transformação real à vida de mais pessoas. Se o tema te interessa, considere deixar seu gostei e se inscrever no canal. Dito isso, se você já deixou seu like e se inscreveu, vamos ao primeiro tópico. Por que falar sobre educação financeira pode levar ao burnout? Talvez você já tenha escutado falar sobre isso, mas a síndrome do burnout é um distúrbio que suga sua motivação, atrapalha seu sono e até seu apetite. Você sente vontade de jogar tudo pro alto. O trabalho e a saúde, mesmo amanhã, parecem assumir um tom de cinza, perdendo a importância. O motivo disso acontecer com uma pessoa? Estresse constante no trabalho, como sobrecarga, pressão por resultados e a falta de valorização. Não é à toa que, quando você está começando na produção de conteúdo, você fique tão exposto a essa síndrome. Afinal, embora todo mundo fale sobre a beleza de se obter mais clientes através do conteúdo, o impacto causado e o destaque obtido, o fato é que você vai ter que trabalhar mais. Além de prospectar clientes ativamente, gerenciar seu negócio e fazer um bom acompanhamento, você também vai precisar gravar, editar e postar com frequência. E, infelizmente, muitas vezes os resultados vão ser pequenos comparado ao esforço envolvido, pelo menos no começo. Falo por mim mesmo, é desafiador encontrar energia para continuar a postar quando surgem poucas visualizações, ou quando você sente que o conteúdo que você publica são um tanto faz. As dúvidas, vale a pena, realmente faz sentido e está certo gastar meu tempo assim, se multiplicam, causando um sentimento de irrelevância e aumentando o seu estresse. Felizmente, há como melhorar esse sintoma, com o primeiro passo sendo começar pelo que está ao seu alcance, melhorar sua comunicação. Esqueça um pouco a questão de visualizações, engajamentos e autoridade, e olhe apenas no que você pode obter e controlar hoje mesmo. Como você pode se comunicar de maneira mais persuasiva? Como você pode fazer com que sua audiência coloque seus conselhos em prática? Como você pode se tornar um profissional melhor? Não estou dizendo que se concentrar nessas questões resolva todos os problemas, mas o ato de você tentar se tornar bom bastante para sentir que é o único capaz de realmente resolver um problema enfrentado por sua audiência gera confiança. Mesmo com as visualizações e engajamentos não chegando
chegando imediatamente, você sente que cada conteúdo seu é único e capaz de acender algo na sua audiência. E quando você sente que está ensinando algo que pode realmente transformar a vida de mais pessoas, o ato de compartilhar conteúdo deixa de ser um peso e se torna uma responsabilidade com o mundo, um propósito. Mas com isso dito, qual objetivo você deveria buscar ao falar sobre educação financeira aqui nas redes sociais? Se seu foco é obter visualizações e engajamento, a chance de você desistir é alta. Afinal, o objetivo das redes sociais tende a ser oferecer satisfação imediata e barata aos seus usuários. Devido a isso, conteúdos focados em ensinar têm um alcance e engajamento um pouco menores. E a obtenção de clientes, então? Bem, a menos que você invista uma pequena fortuna no começo, a criação de conteúdo é um jogo de longo prazo, tornando o ato de olhar apenas pelo retorno financeiro um tiro do pé. Sendo assim, o que realmente buscar? Acredito que a resposta seja focar em criar conteúdos que realmente mudam o comportamento e valores da sua audiência, ou seja, conteúdos que a audiência lembra, reflete sobre e coloca em prática, mudando sua vida e alcançando maior sucesso financeiro. Infelizmente, muitas vezes tais conteúdos não se traduzem em resultados. Afinal, para que funcione, você vai precisar falar diretamente com uma única pessoa e não com uma multidão. Isso dificulta o ato de visualizar. Isso não significa que o impacto não existe. Ele existe, mas ele está na construção gradual de uma comunidade de pessoas fiéis a você e seu trabalho. Ou seja, pessoas com um real potencial de se tornarem seus clientes e falarem sobre você com seus amigos e famílias. Algo muito mais importante do que meros seguidores e engajamentos. Agora, como criar esse tipo de conteúdo? Antes de responder essa questão, eu queria te perguntar uma coisa. Educador financeiro, você já usa o ChatGPT? Se sim, você já tentou perguntar a ele como sair das dívidas ou começar a investir? Se sim, você talvez tenha sentido um frio na barriga. As sugestões oferecidas, as perguntas para entender melhor a situação da pessoa, plano desenvolvido, todos, apesar de estarem longe de serem excepcionais, trazem as principais informações que uma pessoa pode precisar para colocar sua vida financeira em ordem. Além disso, não é apenas a inteligência artificial que vem se desenvolvendo. Atualmente, o número de pessoas usando ela cresce exponencialmente mensalmente. Com base nisso, você acredita que posts com dicas para sair das dívidas, economizar e investir ainda são úteis para sua audiência? A verdade, embora desconfortável, é que em vez de confiar apenas em dicas oferecidas na internet por um estranho, mais e mais pessoas vão começar a pedir ajuda à inteligência artificial. Nessa situação, compartilhar conhecimento, postar por postar, ainda tem algum sentido? Acredito que não. O conhecimento já está disponível para as pessoas e esse conhecimento, além de disponível, está ordenado e personalizado. Além disso, diferente da vergonha sentida ao falar com outras pessoas, é muito mais fácil e leve se abrir com uma máquina sobre seus problemas financeiros. Então, qual o sentido de continuar a criar conteúdo nas redes sociais? A meu ver, a resposta é ajudar as pessoas a perceberem o peso desse conteúdo e os colocar em prática. Não é mais sobre compartilhar dicas para sair das dívidas, economizar ou investir, e sim sobre fazer as pessoas começarem a colocarem aquele conhecimento em prática, anotando seus gastos, evitando comprar por impulso e parando de procrastinar. Ou seja, o objetivo do conteúdo hoje não é mais apenas ensinar, é quebrar objeções e mudar comportamentos. Agora, se você chegou até aqui, talvez você já tenha percebido que a parte mais difícil da criação de conteúdo para finanças não é o que você diz, mas como fazer com que o outro lado escute de verdade. A mente humana funciona assim. Antes de aceitar qualquer nova ideia, ela precisa se proteger, justificar porque ainda não fez aquilo, criar uma história interna que faça um sentido para continuar na zona de conforto. Essas histórias internas são as objeções, e se você quiser gerar transformação com seu conteúdo, precisa aprender a desarmá-las com cuidado, empatia e estratégia. Pense assim, se o seu conteúdo é uma chave, a objeção é a tranca da porta da mudança. Ou você aprende a mudar a chave, ou vai continuar gerando em falso. No entanto, isso não é de todo ruim, pois embora o ato de adaptar a chave e a tranca exija que você vá além de ensinar, entendendo sua audiência, seus desejos e crenças, isso também significa que você pode criar muitos conteúdos sobre o mesmo tópico, abordando diferentes objeções. Por exemplo, se você quer
uma ideia de conteúdo sobre educação financeira para publicar, você pode abordar a objeção. Não tem interesse. A pessoa que pensa assim, ela não vai dizer em voz alta, ela vai apenas ignorar seu conteúdo, passar direto, diz que vai ver depois, ou pior, acha que não é com ela. E esse é o ponto mais perigoso, porque quando alguém não se reconhece como alguém que precisa de ajuda financeira, qualquer conteúdo educativo vira ruído de fundo. É como dar um óculos para quem julga que enxerga bem, ou oferecer água para quem não percebe que está com sede. Então, como você lida com isso? Que entra um dos maiores erros dos educadores financeiros. Começar conteúdos com dicas técnicas. Anote seus gastos, evite o cartão de crédito, monte sua reserva de emergência. Tudo isso é ótimo, mas para quem já entendeu o problema, um caso raro em finanças. Para quem ainda está no piloto automático, isso soa como mais uma obrigação num dia cheio. Aqui, para os seus conteúdos serem lidos e escutados, você precisa quebrar a ilusão que está tudo bem. Ou falando dos sintomas, não da solução. A insônia de olhar a conta bancária, a tensão no final do mês, a vergonha de dizer não posso pagar isso agora, o medo de abrir o extrato, a culpa de gastar no impulso novamente. Esses são sinais de que existe um problema. E é nesse ponto que a pessoa começa a prestar atenção, porque de repente ela se reconhece. É verdade, eu passo por isso. Quando isso acontece, você cria uma ponte emocional. E essa é a ponte que permite que seus conteúdos educativos tenham uma chance de funcionar. Antes da técnica vem a identificação. Antes do conselho, vem o espelho. Mas para os seus conteúdos de finança realmente chamarem a atenção da sua audiência, eu recomendo que você trabalhe apenas um problema em cada post. Em vez de simplesmente fazer uma lista com todos os sintomas que sua audiência possa estar enfrentando, pegue um deles e os aborde profundamente. Por exemplo, em vez de dizer você fica tenso todo final do mês e seguir com outras dores que sua audiência possa possuir, aborde essa tensão de maneira mais profunda, algo como todo fim de mês vira um jogo de sobrevivência. Você olha para o calendário e sente o coração acelerar. Será que vai dar certo? O saldo já está no limite, o salário ainda não caiu, mas a cobrança já chegaram. Qualquer gasto fora do planejado vira motivo de estresse. Antes que você perceba, o fim do mês se transforma em um campo minado. Perceba, mais importante do que dizer que a pessoa possui um problema é mostrar esse problema de forma detalhada. Mas, por favor, ao trabalhar essa dor da sua audiência, lembre que está falando com uma pessoa. Você fala sobre o problema, mas não para machucar, e sim para apoiar. Você precisa mostrar que não está jogando, e sim mostrando compreensão. Existe uma linha tênue em relação aos dois. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, é só assistir o vídeo na legenda. Dito isso, essa é apenas uma das objeções sobre as quais você pode falar. Outra objeção comum ao falar sobre finanças, que costuma ter grande parte da responsabilidade pelos conteúdos sobre educação financeira, tem pouco impacto na vida das pessoas, é a objeção: não acredito que isso vá funcionar para mim. Essa objeção não é sobre você. A pessoa até acredita que a educação financeira funciona, mas não é para ela, porque ela já tentou, já anotou, já baixou planilha, já prometeu que ia mudar, mas não conseguiu. Então agora ela olha para você e pensa: bonito o que ele está falando, mas comigo não vai funcionar, eu sou o problema. Isso é comum e perigoso, porque quando alguém perde a fé em si mesmo, nenhuma dica funciona. Nessa situação, ela não precisa de mais conteúdo, ela precisa de um apoio mais emocional. E como você oferece isso num vídeo curto? Primeiro passo, mostrando compreensão. Eu entendo você, eu sei que é difícil, posso apenas imaginar o que você está passando. Segundo passo, se possível, conte uma história sua ou de alguém que já passou por isso. Já acompanhei gente que estava endividada há anos, que nunca conseguiu guardar sequer R$1. E no terceiro passo, você mostra que, apesar de difícil, a pessoa na história superou os desafios e mudou. Essas pessoas tentaram diversas soluções, mas nada parecia funcionar, até que elas perceberam algo: elas não eram robôs. Métodos muito rígidos podem até funcionar com alguns, mas não para todos. Quando entenderam isso e montaram um novo plano, as coisas passaram a se desenvolver com mais fluidez. Os exemplos reais, com nomes e sobrenomes, quando possível com permissão, caralho. Ou casos generalizados, mas detalhados o suficiente para parecerem reais. A ideia não é impressionar, é gerar esperança. Você precisa mostrar que a transformação é possível, mesmo para quem já errou muito, mesmo para quem está atrasado, mesmo para quem acha que não nasceu para isso. Quando você dá esperança, você reativa o desejo
desejo. E quando o desejo volta, a ação pode finalmente acontecer. Aquela chama reacendida se torna o combustível para a pessoa recomeçar e buscar sua ajuda para realmente mudarem suas vidas de uma vez por todas. Finalmente, a terceira objeção que pode impedir você de ajudar sua audiência a colocar sua vida financeira nos trilhos com seus conteúdos é a objeção: faço isso depois. Essa objeção parece pequena, mas ela é traiçoeira, porque ela não vem com resistência, ela vem com adiamento. Como não há confronto direto, o conteúdo morre no limbo da procrastinação. Depois eu começo, depois eu vejo isso, depois eu organizo, e esse depois nunca chega. Por quê? Porque mudar dói. Mesmo que a situação atual esteja ruim, ela é conhecida, e o cérebro humano prefere o sofrimento conhecido do que o desconhecido que exige esforço. Então, como quebrar isso? Simples: urgência emocional. Mas atenção, não é o tipo de urgência que pressiona, que impõe medo, ou frases prontas como corra antes que acabe ou só hoje. Esse tipo de pressão funciona para vender tênis, mas não ajuda alguém a mudar de vida. O que realmente funciona é mostrar com clareza o que está sendo perdido em silêncio. Porque quem está adiando uma decisão importante sobre dinheiro não sente que está perdendo nada, mas está. A cada dia que passa sem organização, sem pressa, sem direção, a pessoa está pagando juros invisíveis. E não falo só de juros financeiros, falo de juros emocionais, que são juros que têm um impacto muito maior. A ansiedade constante do fim do mês, o medo de abrir o aplicativo do banco, o cansaço de viver no imprevisto, a frustração de saber que poderia estar melhor, mas não está. Esses juros acumulam. Como você ajuda alguém a perceber isso sem criar culpa ou resistência? Uma das formas simples é você simplesmente dizer a ela essas coisas, mostrando que a cada dia sem arrumar o financeiro, a pessoa está vivendo um dia mais difícil sem necessidade. Outra forma, uma das mais simples, é mostrar o poder do mini hábito. Embora o cérebro resista a grandes mudanças, ele é receptivo a pequenos movimentos. Então, ao invés de dizer você precisa mudar sua vida financeira agora, diga: separe 10 minutos hoje. Sério, só isso, só 10 minutos. Pegue um papel e anote os 3 maiores gastos dessa semana, analisando se existe um meio de reduzi-los ou cortar de vez. Só isso. Esse é seu primeiro passo. Isso desarma a objeção de faço depois, porque reduz a fricção. Ela prova que é capaz de fazer algo por ela agora e não depois. Essa é a virada, não é o passo que muda, é o ato de agir que muda a identidade. Mas ainda além, tem como você pegar tudo isso que eu falei antes e juntar tudo em um único conceito. Ou seja, a maneira mais poderosa de você criar conteúdos que façam sua audiência poupar e investir, e até procurar sua ajuda, é contando histórias. Você conta sobre uma viagem, um sonho realizado, um dia comum que foi passado com calma e segurança. Então mostra que tais coisas não são mágicas, elas podem ser alcançadas. Na verdade, essas são histórias que sua audiência pode escrever. O ponto aqui é você descrever essas histórias com o máximo de detalhe. Em vez de apenas dizer, imagine você passando um mês sem estresse, diga: você acorda numa quarta-feira, o alarme toca, mas não vem aquele peso no peito, você levanta sem pressa, vai até a cozinha, prepara o seu café, o cheiro invade a casa. Quando toma o primeiro gole, abre o celular e dá uma olhada no gasto do mês. Tá tudo sob controle. Nenhuma surpresa, nenhuma fatura explodindo. Você sorri. Não porque ficou rico, mas porque sabe para onde o dinheiro está indo. E isso, só isso, já tirou um peso enorme das suas costas. Ainda além, na sua folga você decide sair com quem você ama. Um almoço simples, pago à vista, sem culpa, sem medo de cartão. E o melhor, você está ali, presente, não preocupado, porque a conta de luz, o aluguel, o mercado, tudo está planejado. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que não está só sobrevivendo, está vivendo. Esse tipo de descrição não só cria uma imagem clara do que é possível, como faz a pessoa sentir. E quando ela sente, ela acredita. E quando ela acredita, ela age. Isso vale para qualquer cenário que você queira provocar. Sempre que for possível, ao falar sobre educação financeira, pense no máximo de detalhes do que sua audiência vai obter ao colocar as finanças em ordem. Aqui não falo sobre fazer uma promessa gigante que você não pode manter, ou prometer 1000 coisas, e sim pegar uma única promessa que você sabe que sua audiência pode alcançar e imaginar como seria a vida da pessoa alcançando isso. O que ela sentiria? Qual
como ela acordaria, como o dia dela mudaria. Por exemplo, em vez de dizer, se planeje financeiramente para fazer uma viagem dos sonhos, comecei com um tom mais envolvente. Imagine o seguinte cenário, você finalmente viajou para uma cidade que você sempre quis conhecer, caminhou pelos principais pontos turísticos sem pressa, mesmo almoçou em um restaurante local, sem converter o valor mentalmente ou calcular as despesas. Você simplesmente aproveitou o momento, porque você se organizou, porque você se priorizou. Ou ainda, num domingo de manhã, você leva seus filhos ao parque, eles pedem um sorvete, você compra sem hesitar, porque não tem culpa, porque o dinheiro está no lugar certo, porque você não está sobrevivendo, está vivendo. Esses retratos emocionais tocam muito mais fundo do que frases motivacionais ou conselhos genéricos. Eles funcionam porque tornam o futuro tangível. O cérebro entende melhor histórias do que instruções. Eles reduzem a distância entre o agora e o possível, mostrando que não é preciso ser rico, e sim consistência. Finalmente, eles criam desejo sem criar frustração. Você mostra que é possível, sem apontar o que falta agora. E no fim, é isso que você quer provocar: o desejo de viver essas histórias, mas não uma história idealizada, uma história real, com uma rotina, imprevistos, boletos, mas com controle, com paz, com escolhas. Porque quando o seu conteúdo traduz esse tipo de vida em palavras, você não está educando, você está convidando sua audiência a escrever a própria história com mais intenção. Essa projeção ativa o que chamamos de gap emocional, a distância entre a vida que a pessoa tem hoje e a vida que ela poderia ter. E quando você mostra que essa distância pode ser reduzida com consistência e tempo, a pessoa deixa de ver o conteúdo como algo legal e passa a enxergá-lo como necessário. Mas resumindo, o algoritmo muda, as trends mudam, a plataforma muda, mas o ser humano continua sendo movido por histórias, conexão e sentido. Quando você cria esperando números, você entrega o que acha que funciona, mas quando você cria esperando mudanças, você entrega o que importa. Talvez não viralize hoje, mas vai ecoar onde precisa. Então, troque a ansiedade por intenção. Ansiedade é tentar controlar o que não depende de você. Intenção é focar no que você tem controle, a sua mensagem. Antes de gravar, pergunte: esse conteúdo ajuda alguém a viver melhor, tomar uma decisão ou refletir diferente? Se sim, você já fez mais do que muita gente. Nisso, é preciso aceitar que nem todo vídeo vai bombar, mas cada um pode cumprir um papel. Você não precisa que todo o conteúdo estoure, você precisa que ele seja útil, que ele leve alguém um passo além. Às vezes, o vídeo que teve 200 views foi o que mudou a vida de um cliente em potencial e você nem ficou sabendo. E quer saber? Tá tudo bem. Criar com consistência exige maturidade para entender que relevância não se mede só em alcance, se mede em impacto. Além disso, lembre que você não está sozinho. Todo criador de conteúdo sente dúvidas. Eu sinto dúvidas. Você não é fraco por se sentir cansado. Você é humano. Mas é nesse momento que você precisa lembrar. Não é sobre estar sempre inspirado. É sobre continuar mesmo quando não estiver. Consistência é sobre compromisso, não sobre empolgação. Sempre que a motivação faltar, volte para o porquê. Por que você está falando? Por que você está criando conteúdo? Por que você decidiu ajudar essas pessoas? Quando seu conteúdo carrega essa intenção, essa clareza sobre a razão pelo qual você está fazendo o que está fazendo, ele transcende o post. Ele vira posicionamento, ele vira ponte, ele vira propósito. E aqui você pode sentir que essa conversa parece um pouco abstrata ou muito motivacional, mas para finalizar o vídeo eu te deixo uma reflexão. Uma vez que você já vai ter o trabalho de produzir conteúdos de qualquer forma, por que não mirar também em se tornar uma autoridade rica e respeitada no mercado? Uma autoridade que é capaz de impactar a vida de muitas pessoas.